sabe amar. E a irmã Jamile falou muito bem, viu? Sobre crimes. E trouxe uma interpretação que não é para qualquer um, não. Não é de advogado essa interpretação, não, viu? É do alto, amém. Filipenses 4:6. Que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O início desse versículo, né, vem falar que a gente não deve se preocupar com nada, né? Que a gente não deve andar ansioso com coisa alguma. Esse coisa alguma é a mesma coisa que nada, né? Então, que a gente não ande ansioso, não ande preocupado. E aí eu observo que o versículo fala, né, andar ansioso, que denota uma continuidade daquela ação, né? Andar, viver o tempo todo ansioso. E aí eu me lembro da palavra que diz que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, então nós também venceremos. O que quer dizer que a ansiedade sim pode aparecer, mas o que essa palavra nos diz aqui é que a gente não deve andar ansioso, permanecer ansioso. Quando a ansiedade vem, que a gente jogue ela para o Senhor, para que Ele transforme aquele sentimento, né, que nos incomoda, que teoricamente nos afastaria dele, transformar num sentimento que o aproxime dele. E que a gente deve então focar em Deus, no que diz a palavra dele e pedir, né, que aqui fala que apresentar as nossas petições pela oração e súplica com ações de graças. A palavra do Senhor lá em João 15, versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Então, para que a gente não ande preocupado, não ande ansioso, a gente deve permanecer focado com a nossa mente em Cristo e nas palavras, né? Para que o que a gente peça, o Senhor nos abençoe, né? A gente alcance o que diz a palavra do Senhor. Ainda em Salmo 40, versículo 1, o Senhor vem nos lembrar que a gente deve ter paciência, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nesse versículo, né, é o famoso que as pessoas falam, fique no Salmo 40, né? Para a gente ter paciência. Amém, aleluia, ter paciência. Porque aqui o Senhor vem nos alertando, né? Que quando a gente espera com paciência, ou seja, quando a gente se afasta dessa ansiedade que a gente falou aqui no início, que Ele está lá disponível, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Então é muita atenção, né? É igual uma criança, você está uma mãe ocupada fazendo as coisas, a criança está, mãe. Você se inclina, né, para prestar atenção no que aquela criança está falando. Você dá atenção a ela. Assim o Senhor faz. Se a gente se dirige a Ele com paciência, né? O Senhor nos atende com o favor dEle. Ainda em Salmo 37, no verso 7, diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Eita glória, mais paciência. Descansar em Deus, a se afastar da ansiedade, não permanecer ansioso. E o Senhor vem nos lembrando em vários versículos que devemos descansar nele e aguardar por Ele com paciência, porque Ele certamente ouve o nosso clamor. E aí eu me lembrei, né, quando eu estava estudando, do exemplo de Pedro, né, andando sobre as águas, lá em Mateus 14, 29. Que eu, por exemplo, eu não sei nadar, né? E aí, se falou em barco, eu já estou logo catando colete, para ficar de colete, porque, né? Aí, eu andando de barco e observando o mar, né? O mar de Janeiro nem é tão revolto assim, tranquilo até. Tranquilo para marinheiro, né? Para mim nem tanto, enfim. Aí eu fiquei assim, meu Deus, Pedro andou por cima de um negócio desse, né? Coragem e fé, viu, irmão? Porque quem tinha fé era aquele homem. E aí, por que ele andou em cima do mar? Porque ele creu na palavra de Jesus, né? Como algumas vezes já foi falado aqui. Que sob a palavra de Jesus, que falou a Pedro assim, venha, ele foi. Enquanto ele esteve focado nisso, no que o Senhor havia prometido a ele ali, ele permaneceu andando sobre as águas. E a partir do momento que ele tirou o foco do Senhor, aí sim ele afundou, né? Mas aí Jesus diligentemente o alcançou. Amém. Assim é conosco também, né? Se a gente está
firmado na palavra, né? Se a gente medita no livro desta lei, dia e noite, nós vamos caminhar sobre a palavra, alcançar as promessas do Senhor. E nós temos que estar focados no Senhor, para que, ainda que venha adversidades, o mar revolto, balance, mas que nós estejamos firmes, né, no Senhor. E aí, nesse mesmo versículo que a gente leu lá no início, em Filipenses, ele inicia dizendo, né, que não devemos nos preocupar com nada, e aí diz que a gente deve apresentar tudo a Deus. A mesma coisa que nesse instante era nada, passa a ser tudo. Que você não deve se preocupar com nada. Tá, eu tenho um problema de saúde, então não devo me preocupar com esse problema de saúde. Mas esse nada, que é o problema de saúde, passa a ser tudo que eu tenho para entregar a Deus. E aí eu entrego ao Senhor, porque somente Ele, com oração, com súplicas e já com ação de graça, só Ele pode resolver todas as coisas. Amém? Aí, nesse Filipenses 4:6, né, diz para a gente orar sobre todos os assuntos, todas as situações, sempre peticionando a Deus, fazendo um pedido a Deus, né? Com oração, súplica e ação de graça. Em Marcos 11:24, a palavra diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Mais uma vez a palavra vem nos dizer que tudo o que pedirmos, o Senhor está disponível para nos atender. Basta que a gente peça e creia que vamos receber, né? E aí assim acontecerá. Em Efésios 3:20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Chega, parece redundante, né? Porque fala tudo muito mais abundantemente além. 5 coisas para dizer que o Senhor faz tudo que a gente pede a Ele, de acordo com a palavra dEle, Ele faz. Ele precisa ser redundante, que é para ver se eu entendo, né? Que o que está na palavra dEle é meu direito e eu tenho que exercer, né, esse direito. Tudo muito mais abundantemente além do que eu possa pedir, do que eu possa pensar, o Senhor está disponível para fazer, segundo o poder que em nós opera. E aí, eu estava me lembrando também, né, enquanto eu estudava, sobre a ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11. A gente não vai ler tudo, porque é bem grande assim a passagem, mas eu destaquei assim algumas coisas que aconteceram durante essa caminhada, esse processo da ressurreição de Lázaro, e como foi que Jesus procedeu no final disso tudo. Mais uma coisa que o Senhor nos ensina, né, na prática, assim, com as atitudes dele. Ele ouviu muitas coisas, ouviu muita incredulidade, ele viu muita incredulidade, ele sentiu algumas coisas, mas ainda assim, ele permaneceu focado em fazer o milagre na vida de Lázaro, né? E aí, fala assim, em João 11, versículo 3, Jesus estava diante de uma notícia de que um amigo dele, Lázaro, estava doente. Aí fala assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. É tão difícil, né, quando tem alguém que a gente ama e está doente. Se a gente pudesse, a gente resolveria, né, na força do nosso braço e tal. Mas não é assim, nós já sabemos. Existe sim a medicina e o Senhor nos orienta em todas as coisas, mas podemos apresentar ao Senhor, né, os nossos pedidos. Mas eu fico pensando, Jesus recebeu essa notícia: seu amigo está doente. Primeira coisa, né, ele ouviu uma notícia ruim. E aí, fala no versículo 5 assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Então, demonstra o tipo de relação que ele tinha com aquela família, né? Com Lázaro, que estava doente até então, e com as irmãs dele. E aí fala que ele amava os 3, né? E aí ele teve essa notícia de uma família que ele tanto amava. E o que fazer, né? E a leitura segue no versículo 8, quando ele fala, né, aos discípulos assim: a gente vai voltar lá na Judeia, porque eu preciso fazer alguma coisa pelo meu amigo. E aí os discípulos que andaram com ele não sei quanto tempo, falaram com incredulidade, mas ainda bem que é só os discípulos, né, que fazem essas coisas. Aleluia. Aí
Os discípulos falaram assim, estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? O cara recebe a notícia, quer ir lá fazer alguma coisa, né? Quer liberar a palavra de Deus sobre a vida de alguém, e os companheiros lembrando a ele os fatos ruins. Mas você vai lá mesmo, a gente acabou de sair corrido de lá e você quer voltar para lá? Tem certeza? Né? Palavras negativas. E consequência disso, percebe-se a falta de afinidade, né, entre os discípulos e Jesus. E aí eu fiquei pensando, nossa, eles andaram, eles já tinham visto tantas coisas, Jesus realizando sinais, prodígios, maravilhas, e ainda assim duvidaram, né, no coração. E é no João 11 ainda, nos versículos 11 a 15, diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. O Senhor enxergou isso como uma oportunidade de mostrar àquele povo, mais uma vez, quem ele era e o que ele podia fazer conforme Deus havia o ordenado. Ainda que eles tivessem passado por todas aquelas situações, todas as manifestações de sinais, prodígios e maravilhas, eles se sentiram num lugar, se viram, né, num lugar de incredulidade, mas o Senhor deu graças ao Pai, porque ia ter a oportunidade de demonstrar a eles, mais uma vez, o poder que fluía dali. E aí eles chegaram lá, né, na Judeia, e aí chegou a notícia: Lázaro já está morto há 4 dias. A gente pensa assim, uma pessoa morreu, tá, e aí tem coragem de chegar lá e impor as mãos e orar para ressuscitar? E aqui já tinha 4 dias de morto. E ainda assim, o Senhor Jesus permaneceu focado no que ele tinha que fazer. Em João 11, 21 diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí vem a cobrança por parte da amiga. Eu sei que você pode fazer isso, mas você não estava aqui. E aí você não orou, e agora já é tarde demais. A cobrança da amiga, e o Senhor firme no propósito. E aí vem a outra amiga cobrando, a outra irmã. Em João 11, 32 e 33 diz: chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uma falou, né, que ele chegou atrasado. A outra, apesar de ter se prostrado aos pés dele, falou também a mesma coisa. Chegou muito tarde. E vem a parte que eu percebo assim, que o Jesus teve que controlar, né, os próprios sentimentos. Porque em João 11, 35 fala que ele chorou, né, quando ele chegou nessa situação. E em 11, 38 fala que outra vez ele esteve profundamente comovido. Então a gente observa, né, que os sentimentos dele ficaram aflorados. Então ele ouviu coisas de incredulidade, ele viu coisas de incredulidade, ele sentiu. E ainda em 11:39 ele pôde sentir até pelo olfato algo que poderia ter o paralisado, que o mau cheiro do falecido, né? Lázaro já estava morto há 4 dias, todo mundo já disse que estava fedendo, ele também teve acesso a isso. Mas em nenhum dos sentidos que foram ativados durante esse processo foram suficientes para paralisar Jesus, que sabia qual era o propósito dele. Então, que a gente traga assim para as nossas vidas, né? Não tem fedor, não tem cheiro, não tem morto há 4 dias, não tem chegar atrasado, sabe? A gente sendo guiado pelo Espírito, a gente passa por situações sim, mas somos firmados no Senhor para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, porque nada é sobre nós, né? É tudo sobre ele. E aí, apesar disso tudo que eu falei, né, de todos esses sentidos que foram ativados para tentar paralisar Jesus, ele, apesar de tudo isso, ele agradeceu, creu e pediu ao Pai, que é em João 11:41, encerra assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Diante de toda essa agonia, todo esse BO,
Jesus simplesmente parou, olhou para cima e deu graças ao Pai, porque ele tinha certeza, convicção de que o Senhor faria, que o Senhor ressuscitaria. Amém? Meu Deus, me ensina, Senhor, a ter essa convicção assim, diante de qualquer circunstância, saber que o Senhor faz, Ele faz, não é por causa de mim, não é por causa do outro, é por causa dEle, né? Porque tudo é para a glória dEle. A gente só precisa crer nessa palavra, né? Que está aqui toda disponível para a gente. E aí, no Filipenses 4:6, que a gente começou lendo, né? Fala em petição, de oração, súplica e ações de graças. E a gente observa que Jesus fez isso, né? Nesse caso aqui de Lázaro. E a gente entende a oração como uma conversa, um diálogo. Só que não entre nós, mas entre eu e Deus, entre nós e Deus, né? É um diálogo. Se a gente consegue enxergar a oração como esse diálogo, como uma coisa simples, né? A gente tem livre acesso ao Pai, a gente consegue a todo tempo permanecer em oração. Aí tem gente que vê um outro falando sozinho, é doido? Não, tá orando, conversando com Deus, perguntando as coisas a Deus. E aí, vou vestir o que hoje? Né? Vou por onde? Vou por qual rua? São perguntas que, com o tempo, quando a gente começa a viver, né, querendo, desejando ser guiado pelo Espírito, a gente passa a fazer. E a gente, para decidir qualquer coisa, a mínima coisa na nossa vida, a gente passa a pedir, né, que o Senhor nos oriente. Porque a gente é sábio, né? A gente quer sofrer menos, ter menos danos no processo. Então é melhor buscar no Senhor o que devemos fazer. E aí, em Tiago 4:8, a palavra diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aqui uma promessa, né? Sobre oração, por exemplo. Que o Senhor está disponível. Só basta a gente ir até Ele. Se a gente, como a gente leu antes, quando a gente faz o clamor, Ele se inclina para nos ouvir. E era assim desde o início, né? Quando Ele ia todo fim de tarde, né? Na viração do dia, conversar com Adão. Era a forma de oração, não é isso? A gente traz para as nossas vidas também. Em Isaías 65:24, a palavra fala assim: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Aleluia! Quem dá atenção é Ele, viu? Meu Deus, quem dá atenção é Ele. Antes mesmo da gente falar, Ele já está lá, ó, esperando, porque Ele já até sabe o que é que vai sair. Ele é muito atencioso. Aleluia! E aí, súplica é um pedido mais profundo, né? É uma intensidade maior, um clamor maior ao Senhor. E em Jeremias 33:3 diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Invocar o Senhor, né? Buscar o Senhor com toda a força do seu entendimento, e Ele nos responde, Ele nos mostra o que a gente precisa saber. Coisas, ainda que seja grande, ainda que seja oculto, mas Ele sabe de todas as coisas, e se a gente busca, a gente encontra nele. E em 2 Crônicas 7:14, a palavra fala aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mais uma promessa, né, do Senhor sobre súplica. Se a gente busca Ele, né, se humilha e ora e busca o Senhor com aquela intensidade, um pedido mais específico que a gente precise, a gente faz a Ele e Ele sempre está disponível, Ele sempre está atento ao nosso favor. E Filipenses 4:6 ainda nos ensina que, por fim, a gente vai dar ações de graças ao Senhor. Já pede, já crê o que acontece e agradece. E aí a gente pede de acordo com a palavra de Deus, né? Porque se a gente está pedindo de acordo com a palavra, a gente sabe que é certo. É a vontade dele que está ali. Não é se for da vontade de Deus, não. A vontade dele já está na palavra. Se a gente ora a palavra, então vai acontecer. É só uma questão de tempo para manifestar aquilo no nosso mundo natural. Que no sobrenatural já existe, já está feito. E aí em Salmo 107:1 fala assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E em Colossenses 4:2 fala: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então, além de dedicar-se à oração, devemos, né, ficar alertas
e já agradecer ao Senhor, sermos agradecidos de coração já, porque sabemos o Pai bom que nós temos, né? O Pai que tem um amor que dura para sempre. A oração, né, para ser uma oração eficaz, nós devemos orar a palavra, crer pelo nome de Jesus, né, que vai acontecer, como eu falei há pouco. A vida do crente deve ser baseada na palavra, numa prática diária e constante, né, de oração e leitura da palavra. Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente tem bagagem de oração, para não ficar fazendo orações vagas, né? Orações vãs, orações de pedidos que estejam fora da palavra, né? Como a gente, parece estranho, mas a gente já viu, eu já vi pessoa orando para Deus castigar fulano, fazer algo de mal por A ou por B, né? E a gente sabe que o caráter do nosso Pai não é esse, né? Nosso Pai é bom, sim, todos nós temos consequências pelos nossos atos, mas os nossos pecados foram perdoados por Ele. E não cabe a mim, nem a nenhum de nós, orar para que algo de ruim aconteça, porque isso está completamente fora da palavra, né? E nós somos guiados, nosso fundamento é a palavra. Os nossos objetivos, né? Sejam espirituais, pessoais, ministeriais, qualquer um, podem ser alcançados se estiverem de acordo com a palavra de Deus. Se os nossos objetivos estão alinhados com os propósitos de Deus, nós estaremos dando acesso a Deus às nossas vidas. Como eu falei há pouco, saber o que vestir, saber por onde andar, saber onde vai trabalhar, saber com quem vai andar, quais associações você vai fazer com pessoa A ou pessoa B, sendo tudo direcionado pelo Senhor, para que Ele tenha acesso à nossa vida, tenha o controle da nossa vida, porque o propósito das nossas vidas é sempre glorificar o nome dEle. Então, até uma roupa que a gente escolhe para vestir, não é mais conforme o que a gente acha que deve ser. Tem que observar se aquilo ali glorifica o nome de Jesus, né? Lá em 1 João 5,14, fala assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É a certeza de que se pedimos algo que está alinhado com a palavra, nós teremos isso. Porque a promessa já existe, a promessa está lá, é a vontade dele que se manifesta a partir do momento que a gente tem acesso a essas vontades do Senhor para as nossas vidas. Quanto mais eu acesso essas promessas, quanto mais eu acesso o testamento do Senhor, que é a palavra de Deus, mais eu tenho coisa para desfrutar. Amém? Em Hebreus 11:6 também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé nele, fé na palavra dele, até para que a gente agrade o coração dele. Essa fé não é apenas para mim, para me agradar, para realizar os desejos do meu coração, mas também para agradar a ele. Porque deve ser surreal para a cabeça de Deus a gente entender que tem alguém que não confie nele ou na palavra dele. Esses dias eu estava observando, né, num post de Instagram, uma pessoa comemorando, né, uma vitória que ela teve na área da saúde. E aí ela falou em perseverança, ela falou em disciplina, ela falou um monte de palavra bonita, mas ela não falou em momento nenhum sobre Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, como pode, né, a pessoa achar que uma cura vem da perseverança dela em tomar o remédio, né? Que essa cura veio porque ela fez o tratamento certinho, porque ela abriu mão de algumas coisas, não conseguiu enxergar, infelizmente, né? Em momento nenhum, porque tudo foi uma providência divina para o favor alcançá-la, né? Para que ela fosse curada. Mas eu creio que um dia, né, a verdade alcança a vida de todos, né? Estamos aqui para isso, né? Para falar da verdade do Senhor e demonstrar o caráter dele para a maioria das pessoas. E aí, como eu falei um pouco no início, às vezes o nada vira tudo. Quando o nada vira tudo, né? Porque a palavra fala que eu não devo me preocupar com nada. Não devo andar ansiosa por nada. Mas também diz que eu devo falar com Deus tudo. Tudo eu devo falar com Deus. Eu não devo ter vergonha de falar com Deus sobre nada. Porque Deus é o meu Pai. E Ele me ama, e Ele quer o melhor para mim. Então, qualquer assunto eu tenho que ter esse acesso para falar com Ele tranquilamente. Porque só quem sabe resolver
as coisas da melhor maneira a Ele. Então, qualquer que seja a situação, o Senhor estará disponível para nos atender. Estou vendo. Obrigada. Aleluia. Desculpa. Aleluia. E aí, né? Pensando nesse trava-línguas aí de que às vezes o nada vira tudo, eu estava me lembrando de Gênesis 1, que o Senhor estava criando o mundo e aí não tinha nada, né? A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Mas aí, tudo que Ele desejou, através da palavra Ele criou. E o que era nada, virou tudo, né? Aleluia. E ainda, o Senhor me lembrou da viúva de Sarepta, que também, para ela não tinha nada, né? Lá vai Elias. Lá vai Elias, o Senhor fala, vá lá, procure fulana, lá em Sarepta, que ela que vai ter a provisão para você. Chega lá, fulana disse, eu não tenho nada não, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer aqui um cavaquinho, vou comer com meu filho e vou morrer. Mas ela foi obediente, né? Ele foi obediente aos comandos do Senhor, falou o que ela deveria fazer, ela obedeceu. E o que era nada, um pouquinho de farinha, com um pouquinho de azeite, virou tudo. Virou provisão por muito tempo na vida daquela mulher. Deus é especialista em transformar nada em tudo. A gente lembrou aqui esses 2 exemplos, né? Mas a gente tem muitos exemplos na Bíblia de quando nada vira tudo. Então, que a gente aplique isso nas nossas vidas, que a gente sabe, sim, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Nós sabemos que Ele é bom, que Ele nos ama, que Ele deseja o melhor para as nossas vidas. Então, que a gente busque isso no Senhor, guardar isso nos nossos corações, né? Frutificar essa certeza de que o Senhor é especialista em transformar nada em tudo. Amém? Vamos orar um pouco e trazer... eu me lembrei aqui agora do exemplo que eu estou aqui em cima, né? O nada que virou tudo. Eu ouvi falar muito, mas agora estou participando da segunda etapa, que está ali fora, que a gente olha e não vê nada, né? Aliás, a gente está vendo uns buracos ali e tal, mas aparentemente é nada, porque a nossa expectativa é ver tudo pronto e tal, mas a gente sabe, a gente tem por certo que já está virando tudo já está fazendo. O Senhor fez, o Senhor vai continuar fazendo, e o mais maravilhoso de tudo é estar participando desse processo, né? Ainda que a gente comece a ouvir incredulidades, que a gente comece a ver coisas que a gente acha que vai nos paralisar, que vai paralisar a obra, que a gente comece a sentir alguma coisa que queira atrapalhar os propósitos de Deus, mas que a gente permaneça firme no propósito. Nós sabemos que o Senhor prometeu fazer esse templo aqui, e nós somos bem-aventurados, estamos participando disso. Nós vamos um dia poder falar, né? Eu fiz parte disso, fui canal de Deus neste lugar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos começar orando justamente pela obra, por essa obra. Aleluia. Senhor, nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui nesse lugar, Senhor, de fazer a Tua vontade. Nós estamos sendo, Pai, guiados por Ti, Senhor, para cumprir os Teus propósitos para este lugar, para esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, continua, Senhor, nos fortalecendo em Ti. Nos ajuda, Senhor, a crer que o Senhor é capaz de transformar o nada em tudo, Senhor. Nós sabemos, por muitas vezes, o Senhor tem feito, Pai, na palavra, e o Senhor tem feito também nas nossas vidas, durante esses anos, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor é muito bom, o Senhor nos dá demasiadamente mais do que pedimos, Senhor, e por isso nós já te agradecemos, porque sabemos que logo em breve, Pai, estaremos aí na frente, na lanchonete da igreja, Senhor. Logo em breve nós estaremos vendo e comprando os livros no Verbo Shop aqui mesmo, Pai. Logo em breve, Pai, nós teremos banheiros novos, bem equipados aqui.
Logo em breve, Senhor, estará tudo no mesmo nível, daqui até lá na frente. E aí já vai ter a escada para subir para os departamentos lá em cima, Pai. Nós cremos, Senhor, que será tudo de primeira, como tem sido até aqui. Porque o Senhor é bom, o Senhor não trabalha com nada íon, o Senhor não trabalha com nada furreca. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ensinou, Pai, a desfrutar do Teu poder. Nós somos gratos, Pai, porque estamos participando deste movimento, Senhor. Nós somos gratos, Pai, porque apesar dos 5 sentidos tentarem nos paralisar, nós preferimos, Senhor, continuar crendo na Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra liberada sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela força, pelo vigor, Senhor. Muito obrigada pela provisão nesta obra. Obrigada, Senhor, porque os recursos estão chegando do norte, do sul, do leste e do oeste. Porque aqui nada falta, Senhor. Porque aqui tudo sobra. Porque aqui, Senhor, vem trabalhador pedindo, por favor, para trabalhar aqui. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é bom. Nós sabemos, já cremos, nós já provamos disso. E sabemos que o Senhor continuará fazendo neste lugar. Nós já contemplamos, Pai, aqui tudo de carpete. Nós já contemplamos aqui cheio de cadeira acolchoada. Nós vimos o Senhor fazer com ar-condicionado. Nós vimos o Senhor fazer com som. Nós vimos o Senhor fazer até aqui. E sabemos que o Senhor fará mais. Não é para mim, não é para o pastor, Senhor, é para o Senhor. Nós sabemos, Senhor, que essa cidade pertence ao Senhor. Simões Filho pertence ao Senhor, Pai. E nós cremos e nós agimos nesse sentido. Nós temos ações correspondentes, Senhor, em relação à nossa fé. Nós sabemos, Pai, que o Senhor alcançará outras vidas, porque a Tua palavra liberta, Pai. E para isso nós somos chamados, para fazer a diferença, Senhor, neste lugar, nesta cidade, Pai. Simões Filho não será mais a mesma, porque Verbo da Vida chegou neste lugar. A Rua da Aroeira não é mais a mesma, porque Verbo da Vida chegou neste lugar. A palavra do Senhor chegou neste lugar. Usa, Senhor, as nossas mentes, as nossas bocas, Pai, para falar, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós sabemos que o Senhor conhece as necessidades de todos aqui, Pai, e das pessoas que estão lá fora. Nos lembra, Pai, em nome de Jesus, quem é que a gente deve buscar, quem que a gente deve falar do Teu amor, Senhor, como que a gente vai alcançar outras vidas, Pai, porque nós precisamos fazer a Tua vontade neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, porque essa obra, Senhor, tem sido fácil, tem sido leve e assim permanecerá até o final. Eu já vejo aquela frente cheia de vidro, cheia de espelho, e o povo passando e parando para se olhar, e aí vai querer entrar para saber o que é neste lugar, Deus. Nós cremos e por isso falamos que o Senhor é bom e o Senhor faz todas as coisas acontecerem. Nós pedimos ainda, Pai, declaramos ainda por departamentos funcionando neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, levanta os departamentos que o Senhor acha que deve, Pai. Nos ajuda, nos orienta, nos mostra, Pai. Traz pessoas para este lugar, Pai. Traz pessoas capacitadas conforme o Teu querer e a Tua vontade, segundo o Teu poder, Senhor, que em nós opera, segundo o poder que opera nas pessoas, Pai. O Teu Santo Espírito nos guiando em todas as coisas, Deus, em todas as decisões. Nós somos gratos, Pai, por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nívia, esses dias mandou, no grupo, sobre a missionária que está na Turquia, Hassen, que ela precisa de ajuda, que teve terremoto lá, além disso está muito frio, e os recursos financeiros já não estão sendo suficientes para ela sair de lá. E aí nós vamos interceder por isso também. E aí eu queria pedir a Nívia que orasse por isso, por favor. Aleluia. Você pode levantar sua voz aos céus e clamar ao Senhor. Você pode interceder pela vida dessa missionária que está lá na Turquia, pelo aquele povo, que tem sofrido nesses tempos. Você pode ser um intercessor, você pode ser um canal de Deus na vida desse povo, dessa nação. Amém? Oramos, Pai, pelos missionários, Deus, que estão naquele lugar. Oramos, Pai, pela provisão do Senhor chegando, Deus, na vida deles. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é a fonte. O Senhor, Deus, é o Jeová Jireh, aquele que supre todas as necessidades, Deus, dos teus filhos.
Deus, os teus filhos estão naquele lugar, porque o Senhor, Deus, os enviou para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. Pai, eu declaro, Deus, suprimentos chegando, Deus, na vida deles, Pai, para que eles possam sair, Deus, daquele lugar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, como intercessores, Deus, na vida, Deus, dessas pessoas, ó Deus, na vida dessa nação, ó Deus, que tem, Senhor Jesus, sofrido. Deus, eu declaro o refrigério do Senhor sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, o suprimento, ó Deus, chegando, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e nós paralisamos toda ação de Satanás, em nome de Jesus, Pai, sobre aquela nação, oh, em nome de Jesus, declaramos, Pai, oh, a bondade, o favor do Senhor sobre aquelas famílias, Pai, que tem perdido, Deus, tudo, mas o Senhor, Deus, é tudo na vida deles, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por livramento. Oh, Deus, na vida dos missionários que estão naquele lugar. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem guardado, tem protegido. Obrigada por recursos chegando, Deus, naquele lugar. Oh, Pai, provisão dos céus sobre a vida, Deus, daquela nação, daquele povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor, Deus, está fazendo. O Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque nós somos canais, ó Deus, para abençoar, Deus, outras vidas. Nós somos canais do Senhor para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar por mais uma coisa, Senhor, irmãos. A formalização da igreja, né? Nós estamos com um processo de virar congregação e aos olhos naturais tem muito entrave, né? Algumas coisas assim, aos nossos olhos, desnecessárias, que são exigidas, que tem deixado o procedimento um pouco mais lento. Mas nós cremos na palavra, né? Cremos que o Senhor é bom e que Ele faz tudo e coopera para o nosso bem. E nós vamos interceder por isso também, amém? Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, o processo de formalização da igreja, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é que desejou essa igreja para este lugar. E por isso nós sabemos, Pai, que o Senhor é fiel para completar toda a boa obra. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor entre em nosso favor. Que o Senhor use as pessoas naquele cartório, Pai, para que as coisas andem velozmente, Pai. Porque nós não somos qualquer um. Nós somos teus filhos, Senhor. E tudo que acontece aqui não é por causa de nós, mas por causa do Senhor. Em nome de Jesus, nos usa também, Pai, para impactar a vida daquelas pessoas. Faz com que elas entendam que há uma diferença em nós, Senhor. Há uma diferença a quem serve e a quem não serve ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a tua vontade seja feita neste lugar, naquele lugar, Pai, onde está andando aquele processo. Nós sabemos, Senhor, que aos olhos naturais as coisas são lentas, mas diante de ti, Pai, as coisas acontecem na maior velocidade possível. Por isso nós já te agradecemos, Pai, por tudo assinado, Pai, tudo destravado, tudo fluindo, Pai, tudo andando, tudo caminhando e sendo concluído conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar.